Ah, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e vamos falar de bilheteria de Superman, especificamente bilheteria de Superman, porque saiu um report na Variety falando dos lucros de Superman, todas aquelas especulações que durante semanas rolaram, será que o filme vai se pagar, será que vai dar lucro, vai dar prejuízo, ai que vitória mais indigna para James Gunn, comemorando aí que o filme tá indo bem, mas na verdade o filme flopou. Bom, de acordo com a Variety, o Superman faturou 125 milhões de dólares de lucro apenas em sua bilheteria. E para deixar o assunto ainda mais quente, a Variety faz uma comparação com o Homem de Aço. O Homem de Aço, filme do Zack Snyder, com Henry Cavill, teria rendido apenas 42 milhões de dólares, ou seja, menos da metade do que faturou Superman, 125 milhões. E antes que comecem a levantar aqui, não, veja bem, tem que ver isso, tem que ver aquilo, eu acho essa comparação uma comparação injusta, porque ela não é tão simples. Ela tem diversos fatores, ela tem diversos vetores que tornam a comparação de um filme de 10 anos, 15 anos atrás, impossível de ser feita. O Homem de Aço, filme do Henry Cavill, dirigido pelo Zack Snyder, estreia um universo absolutamente diferente. Em 2013, estava em outra história. O Homem de Ferro 3 estava fazendo bilhão na bilheteria. Os Frozen estava fazendo bilhão na bilheteria. Era um cenário muito mais favorável aos super-heróis. Porque se você vê em número de tickets vendidos, o Homem de Aço vendeu mais tickets do que o Superman. E aí entra a velha discussão da inflação. O ingresso do cinema está mais caro. E então, o corrigido pela inflação, o Homem de Aço teria dado mais bilheteria do que o Superman. Então você tem que corrigir a inflação, você tem que corrigir o preço o número de tickets vendidos, você tem que ver qual era a concorrência na época, qual era a dinâmica do mercado na época. Você não tinha um cenário de streaming tão forte, você não tinha a competição tão forte, o gênero super-herói estava em alta, e mesmo assim foi difícil para o Superman superar as expectativas. Muita gente diz que o Superman decepcionou a Warner, apesar de ter sido um filme que deu uma bilheteria razoável. Inclusive, os números de hoje seriam uma bilheteria boa. Foi um filme que decepcionou a Warner, e principalmente que é onde sai esse valor aqui. Ah, Fabrício, o Superman fez uma bilheteria menor do que o Homem de Aço. O Superman no total faz uma bilheteria menor que o Homem de Aço. Como pode ter dado mais lucro que o Homem de Aço? E aí você me pergunta, né? Se total, mesmo sem usar a inflação, mesmo sem considerar nada. Vamos ver aqui um ambiente de vácuo, completamente alheio a qualquer pressão e temperatura externa. Vou pegar só os números aqui, que é uma coisa que não deve ser feita, mas só para exemplificar. O Homem de Aço fez uma bilheteria maior que o Superman. Só que o Homem de Aço vai fazer uma bilheteria maior internacionalmente. Se você pegar só os números domésticos, Estados Unidos e Canadá, você vai ver que Superman fez mais bilheteria que Homem de Aço. E aí que tá a questão que a Variety levanta. A bilheteria nos Estados Unidos, ela vale mais do que a bilheteria internacional. Por exemplo, os números da China. 50% do que é faturado na China fica na China. E cada país tem também a sua parte que fica nesse país. E repatriar dólares é complicado, porque você paga impostos, você tem trâmites que precisam ser cumpridos para que esse dinheiro que foi faturado em países do mundo inteiro, Brasil, México, Rússia, Inglaterra, ele entre nos Estados Unidos. E parte desse dinheiro fica para trás. Dentro dos Estados Unidos, fora alguns impostos federais, metade vai para o distribuidor, metade vai para o estúdio, né, para os exibidores. Vai para o estúdio, outra metade. Então esse dinheiro vem mais limpo, vem mais inteiro do que internacional. E é por isso que, fazendo esse cálculo aqui, que é da Variety, tá? Não é um cálculo oficial da Warner botou, ganhamos isso, ganhamos aquilo. Não é isso. É de acordo com o cálculo da Variety, que é uma publicação conceituada. A Variety está dizendo que o Superman
devido à sua maior bilheteria nacional, acabou gerando um faturamento maior para o filme, fazendo 125 milhões de dólares contra os 42 milhões de dólares que teria feito O Homem de Aço em sua rodada nos cinemas. E aqui eu vou dar aquele outro parágrafo que eu sempre falo com vocês aqui. Esses filmes de super-herói, com esse foco no infanto-juvenil, eles faturam de diversas outras formas, até mais lucrativas. Por quê? Segundo dados que nós temos hoje, O Homem de Aço faz 42 milhões de lucro em bilheteria, mas faz 170 milhões de lucro em merchandising. Em venda de bonequinho, em venda de álbum de figurinha, em venda de lancheira, camiseta, boné, todo tipo de quinquilharia com o Homem de Aço. Fora que um filme do Superman valoriza a marca Superman, deixa o Superman mais conhecido para próximas gerações, revitaliza a marca. Isso também precisa ser considerado nos ganhos que o filme tem. Mesma coisa com Superman, agora em 2025. Nós estamos falando de uma marca que se renova, de um personagem que está reintroduzido para o novo público e para um velho público também, que agora vai ter um novo Superman, uma nova interpretação do mesmo personagem, e que também teve muito merchandising, também teve muito co-branding, biscoito canino, isotônico, refrigerante, salgadinho, Superman em tudo quanto é lugar. E é isso que dá mais lucro para o filme do que até a bilheteria às vezes, como nós vimos aqui. Isso faz também diferença. E fora que temos a venda digital, que hoje em dia é mais forte do que era em 2013, nós temos o aluguel digital, nós temos os negócios com serviço de streaming, nós temos televisão aberta, televisão fechada. Então existem várias outras maneiras do filme se pagar. Mas só com as bilheterias, o Superman já ter dado 125 milhões de dólares, se essas informações são verídicas e são confiáveis, nós podemos entender por que James Gunn já anunciou o segundo. Porque deu certo. Deu lucro. Reapresentou um novo universo, reapresentou esse personagem com um sucesso de crítica muito potente e que pode colocar toda a linha de filmes da Warner DC no momento em um bom rumo. Então uma continuação de Superman, Supergirl, as séries e novos filmes que virão, tudo isso pode vir com essa mesma expectativa alta, com essa mesma onda de boa vontade que o público ficou, os fãs, os críticos, com o trabalho que o James Gunn está fazendo na Warner Bros. Discovery. Isso tudo tem que ser considerado nesse momento. Mas se você está me perguntando, esses números são reais? São. Por quê? Bilheteria doméstica. A bilheteria doméstica faz mais diferença que a internacional. E, apesar de, no total da bilheteria, Superman não estar entre os primeiros, ter perdido para o Jurassic World, o fato de estar na frente do Jurassic World nos Estados Unidos é uma ótima notícia para o Superman. A bilheteria doméstica é sempre mais importante do que a internacional. Filmes com grandes bilheterias internacionais, como Fórmula 1, como Treinar Seu Dragão, como o próprio Jurassic World, claro, bilheteria internacional nunca é desprezível, mas o mais interessante é fomentar a bilheteria doméstica, que essa dá mais lucro. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo, não se esqueça, membros do canal não assistem comercial, você clicando agora no Seja Membro, você vai receber links exclusivos para membros sem anúncios do YouTube, você vai ver meus vídeos sem anúncio nenhum. Então seja membro agora a partir de R$ 2,99 e você, a partir daí, vira um membro da Sociedade de Consumo Pop. Não esqueça, depois da vinheta vão aparecer opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.